Olá, queridos. Nesse nosso encontro, nós vamos falar hoje sobre alguns procedimentos que é realizado no nosso ambiente de unidade de terapia intensiva. Então, como a gente deixou bem claro no nosso primeiro encontro, o ambiente de terapia intensiva é um ambiente crítico e que o paciente requer monitorização contínua para saber como está o seu estado hemodinâmico, ver como está a sua pressão, ver como está dados vitais, respiração, saturação, né, frequência cardíaca. Todos esses dados são importantes para ver se aí o paciente tem evoluído bem com a terapêutica empregada. Veja bem, e neste ambiente, como a gente deixou bem claro, existe um médico intensivista e um médico diarista, além do enfermeiro, a equipe de enfermagem e o técnico de enfermagem que lá estão. E alguns pacientes necessitam, quando não já vem da emergência ou da semi-intensiva, ou é uma situação que ele chegou na UTI de emergência, direto para a UTI, precisa fazer algumas punções lá dentro, precisa fazer alguns procedimentos, e esse procedimento a enfermagem precisa dominar, porque ela é quem vai estar ali do lado do médico para auxiliar. E quais são esses procedimentos? Nós vamos falar hoje basicamente sobre a punção venosa central, vamos falar da PVC, vamos falar da punção arterial, né, a PAM, e vamos falar também de um procedimento que é feito também muito para pacientes em UTI, que é a paracentese, pericardiocentese, drenagem torácica, diálise e hemodiálise. Vamos falar do cateter de Swan-Ganz e o balão esofágico. Então são temáticas que só em unidade de terapia intensiva, só em pacientes críticos que a gente vai ver. Por isso, a tamanha importância que eu deixei bem claro para vocês no nosso primeiro encontro. Então, o que é essa punção e o porquê, qual o objetivo de puncionar essa veia central? Né? Não vamos nos deter aqui muito em anatomia, mas é importante falar para vocês esquematicamente o que são essas veias centrais, né, que é um procedimento invasivo que visa puncionar essa veia, né, de grosso calibre, ou a subclávia ou a jugular. Em determinadas situações, não tendo acesso, o paciente sendo de difícil acesso, o enfermeiro ele tem competência, o enfermeiro treinado e habilitado tem competência para pegar a jugular externa e assim fazer a terapêutica do paciente, sempre a externa, né? Vamos falar também em um dado momento de um catéter, o catéter de Pique, que é o catéter que o enfermeiro tem competência também para passar. É claro, quando eu digo aqui um enfermeiro habilitado, competente, né? Não é só você sair da graduação e você está habilitado para fazer, não. Você tem que ter um treinamento, um curso, uma pós-graduação, uma especialização neste ato para fazer a punção de forma segura e técnica, né? E qual é o objetivo dessa punção de veia central? Além de medicação, ela tem também, a gente pode interligar alguns transdutores, viu gente, que vai ser os nomes muito comuns agora deste ambiente de UTI, são transdutores, torneirinha, sistema Loeluck. Então são nomenclaturas que são muito comuns num ambiente de terapia intensiva. Então o objetivo principal dessa punção venosa central é primeiramente realizar terapia medicamentosa, como eu disse, e obtenção de dados hemodinâmicos da PVC, a pressão venosa central. Para o quê? Para tratamento prolongado desse paciente, né? Porque ele vai estar ali por pulsoterapia, né? Além de que esse catéter central, ele também, além disso, ele pode também ser utilizado para nutrição parenteral, caso o paciente necessite
ali de fazer, por um caso de uma desnutrição extrema, né, o médico vai indicar uma nutrição parenteral para esse paciente que está ali na unidade de terapia intensiva. Então, nosso primeiro procedimento, punção de veia central. Competência de quem? Do médico, médico intensivista. Só que a enfermagem é ela quem prepara o material. Então, a gente precisa saber quais são os materiais, precisamos conhecer, dominar e, além disso, montar todo o sistema dos transdutores para a gente ter ali uma leitura fidedigna. Então, esse catéter central é um catéter que a gente chama de catéter duplo lumen, dois lumens, e tem alguns que tem 3 lumens, 4 lumens, 5 lumens, deve depender do laboratório, vai depender da unidade que você vai trabalhar e do que o médico queira. Mas se for um catéter só para terapia medicamentosa e para medir pressão venosa central, geralmente é utilizado o catéter de duplo lumen, né? As principais indicações desse catéter, quais são? Veja bem, pacientes que estejam hipovolêmicos, primeiramente o paciente chega na UTI, não tem condições de acesso, está todo edemaciado ali com aquela anasarca, né? E a enfermagem já tentou por diversas vezes e não conseguiu. O que é referenciado? É solicitado uma interconsulta com o médico cirurgião, ou se o médico intensivista assim não fizer, ou o médico próprio intensivista ali pode fazer. Então, por quê? Porque esse paciente não tinha condições de acesso e necessitava, ou porque o paciente está gravando e eu preciso de um dado hemodinâmico dele, da pressão de veia central. Né? Então ele está hipovolêmico, um paciente que teve, vamos dar um exemplo aqui, de um choque hemorrágico, né, que ele teve por um sangramento, um acidente automobilístico, só como exemplo, e aí sangrou muito, passou por uma intervenção cirúrgica, foi lá para a UTI. Então ele está perdendo sangue, geralmente ele já vem do centro cirúrgico com esse catéter, se não vier, coloca na UTI mesmo. Pacientes que estejam com hipotensão grave, que não consegue se controlar com terapia medicamentosa, é solicitado também a inserção desse catéter. E outros procedimentos também pode ser feito ali, como procedimentos específicos, como o próprio utilizar o catéter Swan-Ganz, que nós vamos ver lá na frente, para utilizar a hemodiálise. A medida dessa PVC é super importante, sobretudo na utilização de drogas vasoativas, que é uma temática da gente lá na frente, que a gente vai falar também dessas drogas vasoativas que são utilizadas nesse ambiente de unidade de terapia intensiva. Como eu disse, há 2 tipos, né, desse catéter, mas um muito em desuso já, talvez no seu serviço é obrigação minha falar, porque ele ainda existe, mas em pouquíssimas unidades, viu gente? Talvez em seu serviço lá você encontre o chamado Intracat, né? Mas, como eu disse, ele já está saindo em desuso por conta do risco maior do paciente ter um pneumotórax, né? E na sua inserção, e o risco também de infecção, por ser um catéter que ainda é o bisel de metal, diferenciando dos modelos mais modernos, que já são como o próprio Gelco, né? que a gente faz apenas o guia com o metal e só fica aquela parte plástica lá, que é o segundo, que é o catéter de duplo lumen, que eu falei para vocês, né? Ambos ele tem fio guia, como eu disse, eles podem, e o catéter de duplo lumen esse pode ter vários objetivos nesse momento na unidade de terapia intensiva, e a equipe de enfermagem que é responsável por pegar esse material para montar essa bandeja para o médico intensivista ou quem seja o médico responsável por fazer aquele procedimento. Existe um catéterzinho que ele já vem pronto, um kit, na verdade esse kit já vem da farmácia do catéter, ele vem com uma seringa, ele vem com o catéter, já vem com a lâmina, vem com o guia, né, o tunelizador, ele já vem todo um kit, todo prontinho, que a enfermagem só pega e
se for para medida de PVC, pega o sistema também para medida e realiza toda a montagem. O procedimento ele é muito simples, né? Mas assim, montado a bandeja, pego ali todo o material necessário. Que material é esse? É justamente esse catéter, né? A seringa, a gente vai deixar uma luva de estéreo para o médico para fazer essa punção e deixar o sistema, basicamente um soro já fisiológico já montado para fazer a volemia do paciente se for em situações de hipovolemia. A posição em Trendelenburg, você vai ver que alguns médicos vai precisar para botar um coxinho, outros não, mas aí a gente vai pegar, na verdade, aí é a subclávia, é a veia subclávia. E ou pode ser a jugular também, mas o mais indicado é que seja a veia subclávia. O médico vai fazer antisepsia, a gente vai colocar os campos estéreo ali, né? Avental, tudo de acordo com a regra da CCIH e estabelecido no POP de sua unidade, vai fazer o bloqueiozinho ali com anestesia, a punção, né? A gente vai deixar também ali o xilocaína a 2% sem vaso. E aí o médico fazendo, a gente só vai fazer, vai entregar ele todo o material, ele conseguindo a punção, a gente vai dar um fio, às vezes um nylon 2 0, 3 zeros, para fixar ali, alguns 4 0 também, aí vai ser a solicitação do médico. E fixando, ele vai fazer a ausculta e vai solicitar o raio-x. É super importante para ver se o catéter está no local. E após isso a gente pode utilizar, feita a solicitação do raio-x, a gente pode utilizar o catéter para tanto para terapia nutricional, como eu disse, como para repor, para volume, como também para a medida da PVC. E quais são os cuidados de enfermagem nesse momento? A gente precisa orientar o paciente quanto ao procedimento, né? Preparar todo o material, como eu já disse, providenciar os instrumentos, às vezes ele vai precisar de uma caixinha de curativo, né? Um caixinha de curativo para fazer a sutura ali, auxiliar ele, né? Estar atento a alguma necessidade do paciente naquele momento e fazer o curativo no local quando terminar. Importante a gente observar os sinais flogísticos ali para ver se tem alguns sinais de infecção, para solicitar aí uma cultura e uma possível troca deste catéter. Quais são as complicações? É muito importante a gente saber as complicações de uma cateterização de uma veia dessa, porque a gente, sabendo as complicações, a gente pode se antecipar os fatos, né? A própria embolia gasosa, por conta do risco do pneumotórax, né? A infecção do local da inserção pode acontecer também. Obstrução por coágulo, por isso que a gente precisa lavar, e o médico ele faz esse teste antes. Algumas anatomia, a própria anatomia do paciente às vezes chega a ser uma complicação, porque o médico às vezes não consegue, não acha, né, essa veia. O pneumotórax, quando eu disse, é o mais comum. Puncionar a veia errada, tem isso também. Às vezes, se você quer o que? A jugular ou a veia carótida, né? Aí a gente tem que saber qual é que vai ser cateterizada naquele momento. Pode acontecer também algumas arritmias, é importante a gente estar atento para isso, arritmias, por conta de um catéter que está ali na via central. Ruptura do catéter por um trombo, é super importante também de saber isso. Às vezes há essa ruptura do catéter por tromboembolismo, e a enfermagem tem que estar atenta, porque essas complicações podem levar o paciente a óbito, sobretudo o pneumotórax e uma infecção, né, gente? Então, o importante desse nosso encontro é a gente já ter uma noção desses procedimentos, né, do procedimento de PVC. E agora nós vamos falar sobre a PAM, que é a pressão arterial média, para medir. A pressão arterial média é muito simples de fazer também. Hoje, através da resolução do Corém 390, o enfermeiro já capacitado também já pode realizar esse procedimento. Claro, obviamente,
abrindo parênteses, ele tendo segurança e domínio da técnica, pode fazer, mas é de competência do médico também. Né? Assim como a gente sempre frisa lá no momento da intubação orotraqueal, que a gente já pode fazer, utilizar a máscara laríngea, que é o dispositivo supraglótico, aqui também, claro, o enfermeiro tem que ter destreza e domínio da técnica, é isso que eu preciso, que eu sempre foco. E para que serve essa punção arterial, esse sangue arterial? É o sangue que é oxigenado pelos pulmões e bombeado para onde? Para o corpo. Ele constitui na introdução de um catéter intraluminar de uma artéria. Geralmente, gente, antes de fazer essa cateterização da veia radial, é feito um teste pelo enfermeiro, o teste de Allen, ou pelo médico que vai fazer, que é comprimindo as duas artérias, a braquial e a ulnar, né, fazendo esse bloqueio e analisando o retorno venoso, o retorno sanguíneo, a gente vai ver se as duas artérias estão em bom funcionamento e se a gente pode funcionar e ter um retorno satisfatório ali para o que a gente vai fazer, o que a gente está intencionando, né, que é medir ou cateterizar a artéria, para a gente ter uma medida da pressão fidedigna, né? As indicações principal da PAM é justamente o controle contínuo da PAM. O estudo da gasometria, a gente vai falar sobre isso, vai ter só uma aula de gasometria arterial. Por quê? Porque no ambiente de UTI, gente, todos os dias, e se necessitar, vai ter uma solicitação de gasometria arterial. E a gente não precisa só fazer como de forma mecanizada, não. A gente precisa entender o fluxo, entender aqueles valores para ver como esse paciente, se a terapêutica, se a assistência empregada a esse paciente está sendo de forma benéfica. Então, assim, nesse momento da punção da artéria radial, a fazer a PAM, é importante o estudo da gasometria também, né? Avaliação de doenças respiratórias também é feita ali por essa punção, porque é através da gasometria que eu vou ver se o paciente está tendo acidose ou alcalose respiratória. Informações de funções renais, olhem, justamente eu preciso ver ali também, porque eu vou ver como é que está sódio, potássio, a nossa principal base aí, que é o bicarbonato de sódio. A gente vai ver todos esses dados importantes lá, a gente vai ver no nosso encontro quando a gente falar sobre gasometria arterial. E determinar também a taxa de O2 e a taxa de CO2, se o paciente está retendo, se o paciente está com uma pressão de perfusão boa, se o paciente está com a pressão de oxigênio boa, se o paciente está com a pressão de CO2 boa, tem um limite que a gente vai ver também na aula de gasometria. Então tudo isso é indicado para realizar essa punção de artéria. Ela também tem o transdutor, tem um kit também na farmácia que a gente solicita. Só que o kit da punção e o kit do transdutor para fazer a ligação para o carro ou para o nosso monitor multiparamétrico, né, que está lá, que vai fazer a leitura, ou o nosso próprio ventilador mecânico. Alguns ventiladores já vêm com o local para acoplar também, fazer essa leitura. O que é importante? Trazer o que o médico solicitar. Se ele pode fazer uma punção arterial, gente, com um gelco 20, né? um gelco 18, vai depender aí do que ele quiser, mas já tem um kit próprio na farmácia também para fazer. Se sua unidade não tiver o kit, ele pode fazer, como eu acabei de falar, com um gelco 20 ou um gelco 18 aí, a maioria das vezes. E os cuidados de enfermagem neste momento aí? Orientar primeiramente ao paciente se estiver lúcido, né, se estiver consciente, observar a circulação colateral adequada, como eu disse com o teste de Allen, a manutenção da via arterial, a gente precisa fazer a manutenção, observar e alertar para a existência de complicações lá do local, do sinais logístico, lembrem, para ver se tem infecção, e realizar esse curativo diário lá no ambiente de UTI. Observar sangramento, né, gente? E observar qualquer alteração que esteja
tendo ali ou existindo nesse catéter. O importante neste momento da enfermagem é montar toda a bandeja, montar todo o material para que não falte nada e tudo dentro de técnicas assépticas, porque estamos num ambiente crítico e a gente precisa ali garantir a asepsia de todos os procedimentos que a gente faz nesse paciente. Ficamos por aqui. Próxima aula a gente vai falar sobre alguns outros procedimentos. O material já está disponibilizado lá em PDF. Estuda que a vida muda. Grande abraço.